A gente muda por questões externas, mas as mudanças mais consistentes, elas vêm do entendimento interiorizado da própria fase que vivemos e do amadurecimento que alcançamos. Quero falar hoje com vocês sobre uma questão que mudou muito a minha vida. Tem um tipo de traição que a gente raramente nomeia. Não é aquela traição que o amigo comete, não é a traição da família, não é a traição de uma relação amorosa, não é aquela traição que vem de quem você menos esperava. É a sua própria traição. É quando você se trai. Aquela que acontece quando você abre mão do que você sente. E às vezes até do que você é. Para que você não perca alguém que lá no fundo mesmo, lá no fundo, já tinha há muito tempo decidido que você não era a sua escolha. Quando você se dobra, se diminui, se cala, se troca inteiro por uma versão sua que caberia melhor, né, no que o outro precisava de você. E você vai fazendo isso aos poucos, com tanta naturalidade. E tanto silêncio interior, aquele silêncio interno, sabe? Que um dia você olha no espelho e não reconhece direito quem está do outro lado te encarando. É um momento muito complicado, muito difícil, mas é muito abençoador. Eu, por exemplo, eu já me senti como aquele palhaço que passa a vida toda arrancando risada de todo mundo. Pintado, fantasiado, dando o melhor de si em cada apresentação. Apresentação essa que é para uma plateia que nunca parou para perguntar se ele estava bem por baixo de toda aquela maquiagem, de toda aquela roupa feliz. Sem perceber que o circo inteiro tinha sido montado em cima de quanto ele tolerava ser o alvo. E quando as luzes se apagam e o circo fecha, o palhaço fica sozinho com a pintura escorrendo pelo rosto, entendendo tarde demais que nunca foi o artista principal daquela história ali. Nunca foi o artista principal daquela história. Era o espetáculo. Foi olhando para essa imagem que eu finalmente coloquei nessas palavras o que eu nunca tinha tido coragem de admitir em voz alta para mim mesmo. Perdi as contas de quantas vezes eu me troquei por quem nunca me escolheria, nunca me acolheria verdadeiramente. Ninguém me traiu mais do que eu. Essa fase dói. Dói de um jeito específico porque não tem culpado para eu apontar. Não tem vilão para eu responsabilizar. Não tem ninguém para eu cobrar satisfação sequer. Só tem eu mesmo, de frente com a minha própria história. E agora aqui, publicamente, reconhecendo os momentos exatos em que eu me abandonei.
sem que ninguém precisasse me pedir para eu me abandonar. Mas sabe o que esse entendimento também traz junto com essa dor imensa? Poder. Exatamente, poder. Porque quem finalmente se vê, se enxerga e se alcança na totalidade da sua verdade, para de se perder. Quem reconhece o padrão tem a chave real de quebrar o padrão. Porque já reconheceu o padrão. E quem aprendeu a se trair pode também, com certeza, aprender com o mesmo afinco a se valorizar, a escolher ser o primeiro na sua lista de prioridades. Fica a dica. Grande abraço.